Pessoal, então, bom dia, né? Estamos há pouco tempo aqui do final, né, do horário da manhã. À tarde teremos aqui o E-Social. Eu agradeço a todos, né? E Márcia, nossa vice-presidente, eu gostaria de agradecer também a nossa presidente Vitória, né, a oportunidade de estar aqui. E a vocês todos também que estão dedicando algum tempo, né, para participar aqui dos temas que são de interesse de todos. Então, eu só gostaria de, a pedido da Márcia, falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, né? Por que a gente tem o Fórum SPED em Brasília, no Conselho Federal de Contabilidade, e que, na verdade, a gente está trazendo para cá hoje um pequeno resumo, um pequeno dia, porque os fóruns lá são mensais, e a gente está trazendo para cá um extrato do que tem de melhor lá no momento, né? As coisas mais atuais, com apoio aqui da diretoria do Conselho Regional do Rio de Janeiro. Ele não está passando? Assim, para cá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre SPED, nota fiscal eletrônica, a visão que a gente tem dentro do Conselho, né? Como a gente tem o GT SPED, o nosso fórum, né? E algumas questões que se pegou durante o tempo. Esse quadro aqui é para lembrar para todos, né, o problema inicial aí do SPED, né, como é que a gente estava antes, dos sistemas eletrônicos, né? E também esse quadro aqui representa as notas fiscais, né? Todo mundo lembra, né? Arquivos de notas, arquivos de livros, né? Para lembrar rapidamente a todos, aí não vou entrar em detalhes que todo mundo já conhece. Claro que essa tecnologia toda veio depois, mas antes a gente usava o livro diário em papel, encadernava tudo, e depois levava na junta comercial, né? Pagava taxas, registrava, arquivava e... Não, o arquivo está guardado num prédio, né? E aquele prédio, muitas vezes, eram prédios mesmo, né? Físicos, porque o livro diário das grandes empresas é gigantesco, né? E não caberia, às vezes, num caminhão, né? Um caminhão físico de papel, que era muito difícil gerar e entregar para a Receita ou para algum órgão fiscalizador. Então, foi nesse ambiente, né, que a nova tecnologia, que hoje praticamente vem embarcada, né, as crianças que nascem já nascem com celular, né, e já conhecem o Google, já conhecem Facebook, já conhecem, enfim, Twitter, todas as coisas novas que a gente está utilizando, e também o Fisco utilizou essa tecnologia para desenvolvimento do Sistema Público de Escrituração Digital. Claro que os módulos já são bem conhecidos aqui, o programa já está com 9 anos, né, e ele tem uma grande quantidade de desenvolvimentos, ele está em franca atividade, aí tem alguns módulos novos, nota fiscal eletrônica está crescendo, né? Eu vou mostrar rapidamente algumas coisas também que vão acontecer. Outros módulos já amadureceram bastante, estão estabilizados, alguns módulos já morreram, ali o FCONT, né? Felizmente já passou, né? Então, o programa é bastante ativo aí, e a Receita definiu que todos os programas, novos programas, estarão dentro desse foco. Isso é muito importante, né? Que é uma decisão interna de desenvolvimento de novos programas, sempre alinhados ao programa do Sistema Público de Escrituração Digital. Bom, então, na nota eletrônica, acho que é importante todo mundo lembrar que a gente conhece nos aeroportos, né? Rapidamente, como é que eu sei se um voo está chegando, se está atrasado, né? Qual o horário que ele chega, né? Existe uma tecnologia dentro dos aviões, né, que permite ao sistema identificar essas condições. E é isso que está se procurando fazer agora na nota fiscal eletrônica, para que também as empresas comecem a ter benefícios, né, que não seja o benefício simplesmente para o fisco no fato de ter a centralização desses documentos, né. Então, usando uma tecnologia de identificação por radiofrequência, né, que talvez você já conheça, é um selinho, né, ele é um pequeno selo, esse selo pode ser colocado dentro das mercadorias, no caminhão, para identificar a placa e os dados do veículo, né, pode ser colocado também no documento, um documento que unifica, né, a nota fiscal eletrônica e o CTE, que é o MDFE. Então, com esses documentos e com esses selos, é possível construir um sistema inteligente, né, que traga benefícios também para a sociedade, né. Claro que isso aí é lido, esses selos são lidos em antenas, essas antenas estão sendo instaladas no país, em 3 corredores, né, que vão ser os corredores pilotos desse projeto, e as empresas pilotos estão participando, né.
Aqui tem 2 exemplos, né, de uma transportadora e também de um posto fiscal, né, que está utilizando esse novo procedimento. Claro que as informações que o fisco obtém com um selinho desses, né, dentro de um caminhão e checando as mercadorias, aí com o apoio da ANTT, né, que está participando também, a Associação Nacional de Transportes Terrestres, ele traz digamos, uma informação bastante consolidada, né, e rica, né, que pode permitir, né, para todos um acesso melhor. E essas informações estão aí, né, justamente ele pega lá o valor da carga, quem é o transportador, o nome do motorista, essas informações todas estão nos documentos fiscais eletrônicos. E com o uso do RFID dentro do projeto, o fisco tem acesso nisso dentro de um celular, né, para trabalhar num posto fiscal. Mas não é só o fisco, né? Porque as empresas também têm benefícios. Aí tem um projeto, que é um canal verde, que está sendo estabelecido agora, é um projeto piloto, né? Que permite que quem utilizar essa tecnologia, né? Mercadorias estão identificadas, os caminhões estão identificados, passa nas antenas, as coisas estão batendo, a fiscalização vai ser muito mais rápida, né? Agilizar a fiscalização. Então, isso é para as empresas, né? Benefício para a área logística das empresas, né, mais do que para a área fiscal, né? Então, ali tem redução de tempo de parada nos postos, né, redução do tempo de viagem, redução do custo da imprevisibilidade da chegada da mercadoria, né? São benefícios para a sociedade, né, além dos benefícios que existem para o fisco. Claro que isso aí também não existe somente no Brasil, né? Então tem outros países aqui que estão estabelecendo a fatura eletrônica, né? Algumas têm aspectos fiscais, outras não, algumas são XML, outras são em PDF ou outro formato, mas é importante que os contadores dos outros países também estão tendo que evoluir, né? A evolução está sendo meio forçada pela tecnologia, pelas coisas novas que estão chegando, né? Também na parte dos arquivos, né, o que acontece? A Europa hoje está utilizando para efeitos fiscais o Standard Audit Files for Texas, que é o SAFT, né, que se conhece. Ele tem um layout que é muito parecido, se vocês olharem ali, cabeçalho, dados mestre, né, os itens das faturas, ele é muito parecido com a IN86, né, que a equipe da Receita já falou e que o Brasil está abandonando, né? Interessante que a Europa agora está começando a adotar, porque eles tinham antes fiscalização em papel, né? E agora eles estão usando um sistema que o Brasil já está abandonando. Então, é interessante ver que o Brasil está na frente nesse processo aqui, né? É interessante para nós todos, porque os contadores de lá também tendo que fornecer esses arquivos agora, que é o equivalente da nossa antiga IN86, IN65, as conhecidas aí que a gente já superou agora com o Sistema Público de Escrituração Digital. Bom, os objetivos aqui, eu resumi um pouquinho só algumas coisas novas que está se debatendo em Brasília, em conjunto com a Receita, com as Secretarias de Fazenda dos Estados, o Ministério do Trabalho, a Previdência. São os módulos novos que estão vindo, né, dentro dos programas, e os objetivos são justamente debater esses módulos, né? Por quê? Porque sempre a gente diz assim, ó, puxa, eu não tenho com quem falar, com quem que eu discuto esse assunto? Eu tenho um tema que eu preciso levar, eu não sei com quem eu falo, né? Então, se estabeleceu esse fórum aqui, ele está em uma parceria forte com a Receita Federal, com os demais órgãos, né? O pessoal comparece em peso, a gente tem reuniões mensais, os convites são abertos para os regionais, a FENACOM participa, aqui tem os representantes, a Márcia ali está presente, em todos os fóruns a Márcia participa, de uma maneira ou de outra, às vezes cortando os compromissos dela aqui no Rio de Janeiro, dando importância para o tema, né? A gente tem esses eventos mensais desde 2011, embora o Conselho Federal de Contabilidade esteja trabalhando informalmente dentro do SPED, já desde o protocolo inicial do SPED 2007, a Lei 6022, né, como parceiro, né, informalmente desde 2005, mas o fórum foi estabelecido formalmente a partir de 2011. Né? Bom, algumas atividades também que a gente já debateu, só para vocês saberem, já tem resultados, né, do fórum, né, algumas coisas que já estão implementadas e outras que estão em andamento, né. Por exemplo,
Na ECD, o diário auxiliar com formato flexível, que existiu uma dúvida no início da implantação do SPED, as empresas diziam que os seus diários auxiliares tinham formatos que eram variados, né, e que não poderiam ser reproduzidos numa escrituração. Então, se concebeu um layout flexível. Esse layout flexível permite que a empresa, desde que ela identifique os campos, ela controle o PVA. Ela fornece o layout, o PVA obedece aquele layout. Então, isso aí faz com que o sistema seja palatável e ninguém tenha dificuldades de fornecer os seus diários no formato que eles forem. O PVA obedece esse layout. Também na FD Contribuições, está aqui o Jonathan presente, e uma simplificação que a gente conseguiu na época para que os registros, para reduzir a grande quantidade de itens que seria necessário para fornecer o arquivo da FD Contribuições. O Jonathan, em conjunto com o CFC, foi feita uma solução, a solução está implementada. Tem o projeto SVAD também, que está em andamento aqui, é o sistema de verificação da assinatura digital. Esse programa aqui é em conjunto com a equipe da ECD. Por quê? Porque hoje não existe, a gente sabe, dentro do Conselho, que tem advogados assinando as escriturações, tem administradores, e essas pessoas não são habilitadas para fazer assinatura de escriturações contábeis. Isso aconteceu porque, na época, o próprio CFC não tinha um sistema que permitisse para a Receita acessar a sua base e verificar quem é o contador habilitado. Então, agora está se desenvolvendo um programa, em conjunto com a Receita, o programa está em andamento, no desenvolvimento, e ele permite que a Receita, através do PVA, tenha acesso na base de contabilistas habilitados, nossos contadores, a base está no Conselho Federal de Contabilidade. E, à medida em que a empresa colocar a assinatura digital do contador, o sistema vai checar, o PVA vai checar na base do Conselho se o contador é realmente um contador e, em segundo lugar, se ele está habilitado. Se ele estiver totalmente ok, esse programa fica invisível, o usuário não vai saber que isso acontece. Claro que se o contador não for contador, digamos assim, ou se ele não estiver habilitado, o sistema vai gerar uma mensagem. Essa mensagem vai cair no ECAC da empresa, e vai para que a empresa tome providências, e também vai para a área de fiscalizações, um e-mail para os regionais, para que tome providências cabíveis em relação ao assunto. Esse programa está em desenvolvimento, ele não está implementado ainda, está com a equipe da ECD. Bom, também algumas questões que eu acho que é importante, aí, porque essa avalanche tecnológica de coisas novas que chegaram, ela obrigou as empresas e os escritórios de contabilidade a se modificarem. Isso está forçando uma modificação a nível de Brasil e de mundo. E se encontram algumas coisas, o Jonathan já comentou alguns detalhes ali. Por exemplo, nas FDI, ICMS, PI, muitas vezes as empresas estão transmitindo dados somente as capas das notas fiscais e não enviam os itens. Então, outro aspecto que está se encontrando muito seguido é as empresas colocando na entrada dos documentos fiscais a codificação da nota fiscal, do sistema de estoque, do emissor da nota fiscal, não fazem conversão. E vocês imaginem como é que vai ser um controle de estoque, com uma empresa fazendo uma declaração no seu sistema de entrada, sem fazer a conversão, utilizando o sistema de emissão de faturas do fornecedor. Esse tipo de coisa se encontra na FD, ICMS, PI. Na ECD, demonstrações faltantes. O pessoal gera os arquivos, a escrituração, e esquece de colocar as notas explicativas, esquece de colocar outras informações que são relevantes, os demais relatórios, no momento certo, também já foi comentado. Isso aí está gerando inconsistências e necessidades de substituições das ECDs, que é justamente o outro problema que a gente falou, porque agora a autenticação é automática. Não existe mais a necessidade de levar a ECD na junta. Mas isso tem um custo. A empresa tem que cuidar muito mais o arquivo que ela transmite, porque depois de transmitido, ele está autenticado, automaticamente. Ele é um documento fiscal digital, documento contábil digital, está autenticado automaticamente. E como é que a gente faz para
solicitar o cancelamento da autenticação e substituir, né, essa escrituração por uma nova. Esse é o aspecto que está se discutindo internamente no Conselho com a Receita, justamente para que a gente tenha uma solução que seja palatável para todos, né? Por exemplo, se é uma empresa que tem auditoria externa, né, e o balanço já foi publicado e, no entanto, a empresa transmitiu um arquivo errado. Que tipo de erro é esse? Que são os erros que descaracterizam a escrituração. Não são erros contábeis, são erros de sistema. Por exemplo, a empresa transmitir um arquivo com o CNPJ da empresa A e o arquivo da empresa B. Ou assinatura digital, colocou o cartão de um diretor que não é o diretor daquela empresa e transmitiu, né? Ou o relatório, que não é o arquivo contábil, mas o relatório, digamos, o DFC, está multiplicado por 1 milhão, né? Como já se encontrou dentro dos arquivos. O arquivo está correto, mas o relatório está errado. Então, não são questões contábeis que se resolvam com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. O Josenildo já explicou claramente, né? Só podem ser canceladas, substituídas as escriturações que têm esses outros tipos de erros, não são erros contábeis, né? Mas se encontra e a gente está tentando resolver através de várias reuniões e audiências, né? Arquivos vazios também é outra coisa que, né, se encontra toda hora. E em relação ao e-social, o problema não ocorre ainda na prática, porque as empresas ainda não estão transmitindo, exceto a questão dos domésticos, mas está se notando na software house os problemas, porque há 20 anos a área de folha de pagamento não sofria alterações. E agora, com um sistema em tecnologia XML, as software houses estão tendo que reformar totalmente os sistemas. Tem software house que não consegue gerar XML, e vai ter que gerar, né? Então, isso vai gerar um impacto grande na sociedade, né? E por isso a gente está trabalhando em conjunto com os órgãos que participam do comitê gestor, para que o programa tenha implantação faseada, né? Porque senão vai haver um caos, né, na sociedade, numa implementação full, né, digamos assim. Se toda a sociedade tiver que entrar em 2 ou 3 momentos, são milhões de empresas, né? Não existem software houses capazes de fornecer os dados nessa velocidade, né? Bom, na nota fiscal eletrônica, a gente também tem problemas aí, porque a nota tem, talvez, o DANF tem 100 campos, e o XML, que é o documento original, tem 400 campos. A gente não enxerga esses campos, né? Então, quando eu olho um DANF, eu imprimo esse DANF e confiro, penso que a nota está correta, só que eu não olhei a maior parte da nota que fica escondida dentro do XML, que a gente não vê, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de preencher as declarações com DANFs, porque o DANF não é o documento oficial, né? O DANF é uma cópia impressa de um documento fiscal que tem vida na internet, que é o XML. Bom, também algumas questões aí entraram agora, né, que a gente vê ali: internet, XML, certificação, web services, os robôs de faturamento para verificação de qualidade de cadastros e cálculos de notas fiscais. Tudo isso são tecnologias novas que estão entrando no ambiente dos escritórios de contabilidade, né, e que não são ensinadas nas universidades, né? O pessoal, no máximo, num curso de ciências contábeis, tem um semestre de informática, e aquele semestre de informática ensina o básico do Windows, né? Então, qual é o tamanho do conhecimento que se precisa ter num escritório contábil para funcionar bem com essa nova tecnologia? São essas questões que está se discutindo aí, né? Óbvio que os currículos também têm que ser alterados, vai se procurar trabalhar com o MEC, no sentido de melhorar os currículos, para que o pessoal não saia como está saindo hoje, né? Se forma e a empresa não consegue utilizar aquele profissional, e leva quase 1 ano, né, dentro de uma empresa para conseguir produzir resultados, porque está recebendo uma informação obsoleta, né? Ele não recebe a informação que ele precisa para estar habilitado dentro da nova tecnologia. Bom, aqui tem um quadro, né, que mostra, né, quanto está faltando, né? A gente tem ali necessidades de psicologia, administração, contabilidade, né? Mas principalmente tecnologia da informação agora está faltando, né, para que a gente consiga acompanhar esse ritmo de coisas que estão acontecendo por aí. Bom,
pessoal pergunta, né, então o que eu preciso saber, né? A gente coloca algumas informações aqui, isso não pretende ser um currículo completo nem nada, são algumas questões básicas que todos os contabilistas têm que conhecer agora por causa dos sistemas novos que estão vindo, né? Estamos falando de web services, XML, não é exatamente isso, nota fiscal eletrônica, o e-social, talvez os novos módulos do SPED vão ser todos em XML, né? Não se sabe ainda o que vai acontecer. E qualidade da informação, né? De novo, é importante que todo mundo cheque os dados da maneira que for, pelo menos cruzem as declarações antes de entregar, numa primeira etapa, e numa segunda etapa, chequem a qualidade dos documentos, né? Ou seja, não emitir a nota sem passar um programa validador, né? Antes de emitir o botão de faturar, para saber se os impostos estão calculados corretamente. Porque hoje, com a legislação brasileira, é praticamente, de uma maneira humana, impossível, né, emitir uma nota fiscal manualmente, porque a gente não conhece 20 e tantos regulamentos do ICMS, mais o do IPI. Né? É um robô que deve fazer isso. E o Jonathan também já falou, não vou entrar em detalhe, mas é importante que as empresas mudem o seu processamento, né, a sua forma de trabalho, em especial não trabalhe mais de uma maneira setorial, né, e sim por processo. O que quer dizer isso? Que a pessoa que entra com o pedido de compra, ela tem que estar integrada com o pessoal do faturamento, que tem que estar integrado com o pessoal da contabilidade, com o financeiro, porque um pedido de compra errado, ele gera um imposto errado, ele gera uma nota fiscal errada, ele faz um cálculo errado da área financeira e um lançamento contábil errado que distorce todas as escriturações e faz com que a gente tenha problemas depois com o fisco, né? Não só com o fisco, mas com a própria empresa, pelo fato de ter, por exemplo, uma escrituração contábil que não está característica com a qualidade, não está caracterizando a qualidade da empresa, né? Eu acho que a imagem da empresa é muito pior, né, para a empresa estar com a escrituração errada por questão de imagem até do que por questão da multa, né? Claro que esse quadro aqui também já é conhecido, né, antes do SPED, depois do SPED, né, o que se imagina que vai acontecer, e aí uma visão de futuro, né, que a gente pegou do Minority Report, né, que é o objetivo aí, com toda essa tecnologia, talvez um dia a gente fique assim, né. Então, era isso que eu queria apresentar, né, eu acelerei um pouco a apresentação aqui para poder cumprir o horário pedido aqui, pessoal. Eu fico à disposição também do que for necessário e agradeço a todos pela participação. Obrigado. Bem, gostaria de convidar, então, Alexandre Andrade, por favor, para tomar seu assento à mesa, e os nossos palestrantes, Jonathan Formiga, Josenildo Soares, está aqui, e senhor Paulo Roberto Silva, por favor, todos sentem-se, para que a gente possa dar, então, início ao momento de debate. Eu dei uma volta na sala e recolhi cerca de 10 perguntas. Não sei se teremos tempo hábil, devido ao horário do almoço e depois da nossa programação à tarde, para responder todas. Mas eu acredito que as respostas poderão vir posteriormente. Não é isso mesmo, senhor Alexandre? É isso? Então, vou passar a palavra a Alexandre, que vai conduzir agora este momento de debates, e eu vou girar um pouco mais no salão para ver se há mais perguntas, tá? Bom, pessoal, a gente recebeu aqui 10 perguntas da plateia, algumas coincidentes, né? Eu dei uma filtrada. E antes eu queria separar aqui, eu tinha 9.412 perguntas aqui que eu tinha anotado no meu celular para fazer. Mas eu vou fazer 4 perguntas de caráter fiscal para a mesa, e fiquem à vontade aí, quem achar melhor para responder, e uma de caráter tecnológico. Vou começar aqui pelas fiscais, vou fazer em sequência e vocês respondam. A primeira é sobre aquela multa que foi mencionada, que muito preocupa os profissionais, aquela multa por informação inexata, omitida, né, ou equivocada, se ela será aplicada na hipótese de substituição. Não estou falando aqui daquela declaração que foi entregue em branco, né? Estou falando daquela declaração que foi entregue, em princípio, dentro das normas adequadas, mas que se descobriu algum erro e se substituiu,
se essa substituição vai gerar essa multa por informação inexata ou omitida. A segunda pergunta de caráter fiscal na definição de distribuição de lucros com isenção, que obriga as empresas de lucro presumido à entrega da ECD, vou tentar aqui lembrar literalmente o que diz a IN, mas ela diz que ficam obrigadas as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que distribuírem lucro presumido abatido todos os impostos e contribuições a que estiverem sujeitas. A interpretação literal nos leva a crer que todos os impostos, e aí eu vou aqui exemplificar para ilustrar o raciocínio, que estaria incluído aí ICMS, IPI, enfim, todos aqueles impostos que a pessoa jurídica está sujeita. A Receita Federal, na ocasião dessa mudança, colocou lá no site do SPED como uma notícia. Então, a gente entende que aquilo ali não tem caráter normativo, mas ela ilustrou até com exemplo, e considerou apenas os tributos federais, e a RPJ, a contribuição PIS/COFINS. Sequer considerou a contribuição previdenciária, aquela da Receita Bruta, por exemplo. Então, eu queria esclarecer se esse é o entendimento da Receita e se tem algum ato normativo que tenha nos escapado ou se há a possibilidade de edição de para pacificar esse entendimento. Terceira pergunta, também quando a gente lê agora, a partir de 2016, a obrigatoriedade da ECD para as entidades imunes e isentas, vem lá uma redação e ela diz lá, contribuições, a contribuição previdenciária, conforme lei, vírgula, e a contribuição sobre a folha. E aí foi dito aqui, né, pelos palestrantes, que essa contribuição sobre a folha seria apenas o PIS sobre a folha. Mas, na forma como está escrito, alguns profissionais estão entendendo que é a contribuição sobre a receita bruta e a contribuição previdenciária sobre a folha, da forma como está lá escrito, uma vez que não tem a fundamentação depois da vírgula. A quarta pergunta de caráter fiscal é se, dentro daquela obrigatoriedade de imunidade das isentas e imunes, se as organizações religiosas estão dispensadas da ECD, uma vez que elas estão lá na linha B do artigo 150 da Constituição. E, por último, a pergunta de caráter tecnológico é que a gente recebe muito questionamento, né, por parte dos profissionais com dificuldades em tecnologia, né? Quando recebe lá o PVA, muitos enfrentam dificuldade com a versão de Windows, com o tipo de equipamento que tem, as novas versões, com Java, principalmente. E aí, muitos, às vezes, não têm nem dúvida de caráter técnico fiscal, mas enfrentam dificuldade tecnológica. E aí a pergunta que eu queria fazer é se está nos planos, né, técnicos do SPED, que esses PVAs possam ser aplicações de web server, né? Ser web, o que facilitaria essa questão. Muito obrigado. Somente? Vamos lá. Eu vou passar uma por uma, certo? E você vai me lembrando. Primeiro, a questão da multa. A multa, existe um pensamento nosso em ter um modo emissor padrão da multa por atraso da entrega, porque a norma tirante o E-Social e tirante a SF, lucro real, onde tem multa específica na Lei 12.973, o restante é tudo igual. A multa por... Existe multa na retificação? Não. Desde que a retificação seja feita de forma espontânea, ou seja, antes de qualquer procedimento. Então, nunca existiu, nem há de existir, a aplicação de penalidade sobre um direito que é conferido ao sujeito passivo, que é de corrigir a informação. A Receita Federal não quer, nem deve impor óbice para a informação verdadeira. Tem que criar facilitador. O que adianta para nós uma informação inexata? Vai gerar um custo, uma rotina de procedimento interno, totalmente, que pode, no final, não dar em nada. Então, o Instituto
da retificação de qualquer obrigação acessória, ele já está na essência do artigo 16 da Lei 9779, que estabelece competência para a Receita Federal instituir a obrigação acessória para verificar a regularidade na apuração de qualquer tributo. Então, toda IN nossa, sem exceção, certo, que venha estabelecer uma obrigação acessória nova, já prevê a possibilidade de retificação. E a retificação não enseja penalidade, que aí seria dar uma mão e tirar com a outra, né? Então, não tem penalidade pela retificação. Agora, a retificação, cada obrigação acessória define o que é que pode ser retificado e quando. Ou seja, instalar no procedimento fiscal, então, seja objeto de PERDECOMP, pedido de ressarcimento ou compensação, quer ser saldo negativo, o IRPJ negativo ou crédito PIS/COFINS, instalar no procedimento fiscal ou estando sob análise de PERDECOMP, então não se pode retificar, porque a Receita já está trabalhando com uma fotografia específica. 2, a segunda, Alexandre, foi de contribuição prévia. Qual foi a segunda questão? A composição do lucro mais tributos. Sim, a nota que você falou aí foi feita por mim. Quando eu fiz essa nota e incluí, primeiro eu discuti previamente com a área de tributação da Receita Federal, com a COSIT, né? Que aí, e qual é a nossa visão? Quem define quais os tributos, a cesta de tributo que vai ser excluída na formação do lucro distribuível, de forma presumida, é a própria Receita Federal. E nós só incluímos os tributos incidentes sobre receita ou lucros. ICMS não incide nem sobre receita nem lucro, é produção e circulação. É aquela ideia inicial que eu mostrei dos núcleos de tributação. Então, por isso que só se exclui aquela cesta de tributo que tem a mesma equivalência com a incidência do IRPJ do lucro presumido, que é IRPJ, CSL, PIS/COFINS e ACPRB. Bem, e tem ato, vem um nordestino aqui e diz, e a gente tem que acreditar. Editamos, o ano passado, uma situação de consulta, onde está explicitado que se exclui da base, então já está normatizado e tem caráter vinculante para a própria administração tributária e para as empresas, que se exclui o quê? IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e CPRB. Já está normatizado por nós. Sabe o número da Não, solução? mas eu posso passar para o CRC o número da situação de consulta, né? Então, já está pacificado e normatizado o entendimento por nós, que são 5 tributos, certo? Não entra CPR, não entra contribuição previdenciária patronal, não, né? Aí é tão somente os tributos que têm por base de incidência receita do lucro presumido. O que é que se cobra sobre a receita do lucro presumido? IRPJ, CSL, PIS/COFINS e CPRB, não tem um sexto. Não tem outro tributo. Então, são só esses 5 que excluem da base de cálculo. Terceira pergunta. Aquela relação da contribuição PIS sobre folha, se a previdência sobre folha está excluída da obrigatoriedade das imunes e isentas. A contribuição previdenciária patronal está excluída. Agora, o que é que vê? Quando a empresa está substituída, certo? Então, é a CPRB que entra. Tanto que lá, já na própria IN, já estabelece, cita lá, artigo 7º a 9º da Lei 12.546. Certo? Então, na realidade, o PIS-folha é uma coisa, e a contribuição patronal, certo, é outra. A contribuição patronal não entra. E tem a quarta? A quarta é em relação às organizações religiosas, se elas estão dispensadas de ECD. Não, a ECD, veja só, uma entidade religiosa, uma igreja, é igual a OAB, é igual ao CRC. A imunidade conferida pela Constituição Federal, que alcança o imposto de renda, a imunidade não alcança a obrigação acessória. Então, a Constituição Federal diz o quê? Confere imunidade para fim de pagamento do IRPJ. Não fala em imunidade de PIS, COFINS, IPI, não fala IRPJ. Agora, para o IRPJ, se ela estiver sujeita ao lucro real, ela vai ter que ter, porque a imunidade ela não é absoluta de dispensar qualquer tipo de situação. Se ela se sujeita ao IRPJ, inclusive a imune, que é a igreja, está sujeita a FD contribuições. Que já está regulado no artigo 10 da Lei 10.833. Eu queria sustentar a dúvida na seguinte questão. A IN, né, a 1660, ela passou a obrigar a ECD
aquelas entidades imunes e isentas que estejam obrigadas à escrituração contábil na forma, aí tem lá do parágrafo do inciso, isso aqui é da 9.532. Certo. E quando a gente vai estudar esse dispositivo legal, ele se remete apenas à linha C do artigo 150 da Constituição. E a organização religiosa, ou melhor dizendo, o templo religioso, a imunidade está amparada na linha B de bola do artigo 150. Então, portanto, literalmente, estaria fora daquela exigência da IN. Eu vou concordar com você, Alexandre, porque, na realidade, é a linha B do inciso 6 do artigo 150, que é quando a gente fala da imunidade absoluta. Certo? Então, o templo religioso está naquele rol de empresas que ela tem a imunidade absoluta. A imunidade e a isenção que a gente trata lá na IN, tá certo? É justamente da linha C do inciso 6 do artigo 150, ou aquelas empresas, todas aquelas empresas que estão elencadas na Lei 9.532. Inclusive, a IN se remete à Lei 9.532. Tá certo? Então, é aquelas empresas que estão imunes, mas têm a obrigação de apresentar esses demonstrativos, tá certo? Então, eu quero crer que a obrigatoriedade da entrega da ECD está vinculada às empresas imunes relativa, não às imunes absolutas. Então, as organizações religiosas Os cultos religiosos estão lá na linha B, então estariam dispensadas, em tese, estariam dispensados. de ECD. Bom, a última pergunta é de caráter técnico, é se há alguma previsão dos PVAs estarem em ambiente web e não mais no ambiente principalmente do profissional da contabilidade. Ok. Com relação a isso, a mudança de plataforma, né, de quem mexe com a parte de tecnologia de informação, é uma coisa muito séria e muito difícil, né? Então, não se consegue fazer uma mudança de plataforma de um determinado sistema da noite para o dia. No momento, não se pensa em mudar a plataforma. O que a gente teve de problemas com relação à versão Java, já que a plataforma montada da ECD e da ECF em cima do Java, tá certo? E nós, em algum momento, tivemos alguns problemas com relação à base dos contribuintes que tinham uma versão mais adiantada ou mais avançada em relação àquela em que foi feita, em que foram testados os programas, tá certo? A solução que nós conseguimos implementar ano passado e que parece que está sendo bem aceita e está diminuindo assim sobremaneira os problemas, é que no configurador, no instalador do programa agora, tá certo? Também está sendo instalado a versão Java na qual o programa foi montado, tá certo? Então, dos últimos PVAs para cá, na hora que você faz a instalação, independente da máquina virtual que você tem instalado naquela sua estação, tá certo? Está sendo instalada a versão que foi rodado o programa. E com isso nós eliminamos assim muito qualquer problema que tinha sido relatado com relação à versão Java. Isso diminuiu sobremaneira esse problema. Então, a solução dada no momento é que nós implementamos a máquina virtual dentro do instalador. Obrigado. Bom, eu vou passar aqui as perguntas... Só para complementar essa questão aí, o pensamento nosso é com a nova contribuição social, que vem a substituir o PIS e a COFINS, se implanta um novo PVA com essa configuração similar do E-Social, de absorver. Mas isso não quer dizer que automaticamente possa se apurar uma contribuição não cumulativa, onde a fotografia do documento fiscal pode ter um tratamento diverso. Não tem como se saber, tipo para o IRPJ, se uma determinada nota fiscal é geradora vai reduzir ou não a base de cálculo de formação do lucro real. Não tem como saber se vai gerar crédito ou não, só a empresa sabe. Agora, quando ela emite uma nota fiscal representativa de receita, temos sim a fotografia definitiva se é tributação ou não pelo CST. Mas em relação à compra, não. Então vai terminar sendo um sistema híbrido, onde parte já vai montar, como é a declaração, o rascunho da pessoa física. No que a Receita Federal tiver condição de, com 100% de segurança, dar um determinado tratamento tributário, já capita. Quando não tiver, é o contribuinte que vai fazer a complementação. Bom, vou passar aqui para... A gente só tem 10 minutos para fazer essas 100 perguntas aqui da plateia. Uma recorrente existe obrigação de recolhimento da taxa de autenticação às juntas comerciais após o decreto 8683? Não. Próxima.
Não. 3 minutos. Falei que era rapidinho, né? É obrigatória a autenticação da SCD pelo RCPJ ou basta o recibo de entrega da SCD? O recibo de entrega. Conseguiu enviar, o recibo já constitui o seu comprovante de autenticação. Quero aqui fazer a ressalva que vale para efeitos fiscais de Receita Federal. A gente tem que lembrar que a escrituração contábil serve para outros fins. Por exemplo, demanda judicial. Alexandre, para qualquer fim. Decorre do decreto 8683, então não é só para fins fiscais, tá certo? Para todo fim do direito, o recibo de entrega de um SCD a partir de 26 de fevereiro de 2016, ou o recibo de qualquer uma que foi enviada anteriormente a isso, constitui a prova da autenticação. Está lá no decreto 8683, que não é um decreto fiscal. Entendi. Há uma preocupação do seguinte, a Receita Federal ela se compromete, né, a manter na base do SPED, salvo engano, por 6 anos, né, o registro lá. Está correto? Não, mas assim, do ponto de vista legal, são 6 anos, salvo engano, que é o prazo prescricional. E aí fica a pergunta, supondo, né, que isso seja levado a cabo e que a cada 6 anos a Receita vá não disponibilizando, porque é o que está na lei hoje, e que daqui a 10 anos a empresa tenha uma demanda judicial e ela não terá mais essa escrituração digital lá arquivada para fins de prova. Por isso fica a dúvida da necessidade ou não de registro público, por exemplo, no RCPJ. Vamos lá. O fato do envio da SCD ao Repositório Nacional do SPED não elide a obrigação da empresa de ter guardado esse arquivo digital nos seus arquivos. Ela tem e continua com a obrigação de ter guardado esse arquivo que foi enviado nos seus arquivos. Tá certo? Não há uma determinação, nenhuma previsão de por quanto tempo serão guardadas essas informações nos repositórios da Receita, mas, independente disso, a empresa fica com a obrigação de guardar, pelo tempo legal, esses arquivos digitais. Fica assim a recomendação, Josino, e vou justificar por quê, de se refletir sobre a necessidade ou não de registro no RCPJ, por conta de, se eu tiver que apresentar ainda que esse livro guardado na empresa, apresentar a um terceiro, esse terceiro não teria como verificar a veracidade dessa escrituração, uma vez que ele não está disposto lá no SPED. É um arquivo que pode ser alterado, né? Não, na realidade, pelo próprio PVA, você pode gerar e fazer a verificação do código hash, para verificar a autenticidade dele. Mas ainda, mesmo que ele não esteja armazenado mais no Sim, ambiente? De qualquer forma. De qualquer arquivo forma. digital qualquer você pode verificar. Tá. Aqui tem um aspecto interessante. Esse prazo de 6 anos, que eu estava nessa reunião, quando a gente definiu com o Tonelli, isso em 2007, certo? É o período decadencial mais um plus de 1 ano. E é o mesmo prazo hoje, naquela época havia necessidade de autenticação junta comercial. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. O fato da dispensa da autenticação formal não quer dizer que agora fica desacobertado. Já era, desde o nascedor da SCD em 2008, o prazo de guarda de 6 anos. Então, essa questão aí não é uma questão atual decorrente da alteração por conta do decreto, já era desde o nascedor. Isso não quer dizer que a empresa não possa fazer o registro. Agora, o que ocorreu foi a dispensa de autenticação e dispensa de pagar, mas que, se alguém quiser, se a junta comercial de determinada unidade da federação mantiver essa possibilidade, quem quiser é livre de fazer essa salvaguarda, de registrar, mas não é obrigatório. Mas esse prazo de 6 anos foi estabelecido quando a autenticação era feita pela junta, continua o mesmo prazo. Mas, assim, só para concluir esse assunto, a facilidade tecnológica de verificar a autenticidade a partir do arquivo digital de AUT gerado pela junta anteriormente, ou o próprio recibo, é a mesma. É a mesma. Tá certo? Ótimo. Importante, pessoal, o PVA tem fé pública, né? Então, colocar um arquivo dentro do PVA, visualizar, imprimir o arquivo a partir dali, é o comprovante legal, né? Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Substituição da SCD sem o arquivo original. Só tem PDF e não conseguimos transmitir, pois diz que o arquivo não está igual. Imagino que o sistema está recusando, né? A pessoa só tem o PDF.
Me parece que isso seria solucionado pelo ReceitaNet BX, não? Essa é exatamente uma das questões frequentes que nós colocamos aqui na apresentação, né, que você, para fazer a substituição, necessita de identificar qual é o arquivo, né, que se encontra ativo na base de dados do SPED. Okay? E se você não o tem, quando deveria, pode, a qualquer momento, baixar esse arquivo a partir do ReceitaNet BX. Empresa do lucro presumido que nunca teve escrituração contábil. Como informar na SCD o número do livro, uma vez que não tem o anterior? Será o número 1? Um bom número, né? Bom número. É o número 1. Mas, assim, registro na junta, né? É porque agora está dispensado de registro na junta. O que a Márcia Tavares está colocando é que a junta comercial passou a permitir o registro do livro número 1 na hipótese de inexistência dos livros anteriores. Então, quem tem que registrar livro passado, né? Aqui é importante ressaltar que essa sequência de numeração de livro não tem que ser necessariamente sequência cronológica da escrituração. Digamos que o empresa tiver 5 anos omissa, de 2010 a 2015, pode transmitir o livro número 7 de 2015, o número 8 de 2013. O que tem que ter é a sequência de livros, não da cronologia a que se refere à escrituração. Em outras palavras, eu posso ter o livro número 2 se referindo ao livro anterior ao número 1. Pode, o que não pode mas tem que ter um livro número 1. Perfeito. Mas o número 2 pode ser de um período anterior ao período que consta no livro 1. Período do Império. O que não pode é ter 2 livros número 2. Isso não é permitido. Perfeito. Com relação à substituição de SCD, a atual versão 3.3.8 não aceita a substituição de arquivo já autenticado. Temos que aguardar nova versão? Não, acho que agora já aceita. Vamos lá. Ele aceita se foi autenticado nos termos da 8683, né? Tá certo? Por enquanto, há uma vedação, enquanto não foi, lembra lá que eu falei, enquanto não implementada a situação da IN 1660, enquanto não implementada essa nova situação, onde vai existir o J801, você não vai poder autenticar. Então, espera, está saindo aí agora a nova versão do PVA, e aí você entra com o laudo, especificando o motivo da substituição, assinado, por enquanto, por dois contadores, e aí você vai poder fazer a substituição. Tá certo? Esse caso em particular, acredito eu, seja porque ele tem um livro autenticado, tá certo, com o arquivo, o AUT autenticado na June. Então, a situação dele no SPED está como autenticada. Então, essas situações a gente não pode, nesse momento, tá certo, que não tem nada que possa nos salvaguardar, permitir a substituição. Mas com o novo PVA vai poder. Então, no novo PVA, o profissional vai poder transmitir com o laudo e aí substituir a escrituração autenticada. Bom, pessoal, esgotou aqui o tempo, vou fazer aqui uma última pergunta, que é a seguinte: se estão sendo feitos os cruzamentos das informações FD contribuições DCTF com PERDECOMP? O cruzamento é feito na análise de cada PERDECOMP. Então, quando vamos nas PERDECOMP, então realmente fazemos esse cruzamento de controle de saldos, né? Agora, da FD contribuições para aplicativos ou rotinas autônomas, não. Então, as escriturações do SPED são como que matéria-prima, tributo que vai servir para alimentar e confrontar com diversas outras áreas da Receita Federal, programação, fiscalização, PERDECOMP, que é o SCC. Agora, quando vai se transmitir uma escrituração, não era... Na própria validação dessa escrituração, é feita uma série de batimentos e cruzamentos com a informação que está contida nela própria. Não em outra, mas a ECF tem os dados da ECD, mas a validação faz após fazer o quê? A importação, a recuperação do plano de contas, dos planos de contas e dos saldos contábeis. Não é que vá... Imagina o tempo que ia ter se cada escrituração digital, na hora de validar ou de transmitir, tivesse para e tudo que vamos fazer
um cruzamento com toda a base da Receita Federal. Ia demorar horas ou dias. Então, a validação é feita com as informações internas de cada escrituração. Agora, após, aí vai vir a fase 3 da Receita Federal. Fazer o casamento, aí que não tem que ser monogâmico. A gente pode confrontar uma escrituração com outras 5, 6, não tem que ser só com uma. Tá bom, obrigado. Vamos partir para o segundo turno. Eu queria fazer um complemento que eu acho muito importante, que eu verifiquei aqui ser recorrente a questão de substituição da ECD, quando se substitui. Olha, tanto a IN-DREI número 11, como o processamento técnico do próprio CFC e a Receita, não estabelece quais as situações, o Josinildo também pontuou esse aspecto, que exige a substituição da contabilidade meio digital, da ECD. Por exemplo, eu posso ter esquecido de escriturar uma conta contábil e isso ser motivo da necessidade de substituição ou não. Como assim? Olha, se eu tenho uma conta contábil que só teve um único lançamento, uma única retirada que não impacta tudo, eu vou sanear esse lapso na ECD de agora, ou na ECD, digamos que saiu, foi uma conta contábil que eu esqueci, eu abri essa conta, fiz um depósito de R$100 e nada, não incluí na contabilidade de 2013. Como é que eu saneio essa inexatidão? Certo? Eu saneio agora, é o que a IN número 11 diz. Então, na escrituração atual, eu faço o lançamento contábil. Óbvio que isso aí vai ter um impacto na SF, que eu vou ter que trabalhar via LALU, ajustes, mas é o preço do erro. O erro tem seu preço. Mas eu não vou substituir um ECD por conta de um outro lançamento. As normas contábeis do CFC e do DREI diz que essas inexatidões devem ser saneadas na escrituração atual. Agora, se eu tenho uma conta corrente, onde eu tenho milhares de lançamentos a débito e crédito, ali representa o volume 10, 15% de toda a receita ou movimentação da empresa, e essa conta corrente não está na contabilidade, aí vai ter que substituir. Então, tem que ser analisado cada caso, porque tem muito inexatidão ou omissão na ECD que não justifica necessariamente, de acordo com as normas do CFC, do DREI, que o Josinildo aqui chegou a falar, numa substituição em si. O saneamento se faz na escrituração de 2016, certo? Botando, óbvio, a data lá no I200, a data atual. Porque uma coisa que se pode até avançar no futuro, já conversei isso um pouco com o Júnior Clóvis, se não teria como descarregar no bloco I um lançamento contábil com data pretérita, para ficar claro que não se refere aqui. Então, resolvi o problema. Mas, no momento, não. Tem que ser o lançamento contábil em 200 com 250, aquele lotezinho dos dois tem que ter data dentro do período que está, a que se refere aquela escrituração. Porque até uma pergunta que nós tivemos lá em Brasília, dia 22, e uma pergunta que se faz: alguém podia abrir livro diário e refazer? Alguém que já fez isso? Eu já vi uma fiscalização que eu fiz numa empresa de jornal. Mas, Jonathan Formiga, no usual, mas não pode, realmente não tem como. No usual, você não pode chegar na junta e falar assim: olha, eu errei o lançamento contábil, então eu vou trocar o livro, me dá esse livro que eu encadernei e toma outro. Pode fazer isso? Alguém aqui já fez isso alguma vez? Então, acho que essa questão é bem importante entender como se ficou. Eu achei muito isso. Como a gente faz DCTF, FD, PIS e COFINS, faz DIPJ, então agora eu posso trocar toda hora o arquivo de escrituração contábil digital. Isso não pode acontecer. Eu só queria que o Paulo falasse sobre o que a gente tratou no dia 22, que na realidade vai sair uma minutinha, né, mais organizada para a alteração dessa IN 1660. E eu acho bacana o pessoal já saber de antemão, e se a gente pode divulgar depois junto com o material desse evento, porque eu acho bacana a gente receber informação de primeira mão. Então, a IN, vocês entenderam aí essa IN 1660? Hein? Pessoal, vocês entenderam que nós vamos ter que, quando for fazer essa alteração, vamos ter que fazer um laudo com 2 contadores, dependendo do assunto? Imaginem que esse laudo não poderia ser dos contadores do nosso escritório, teria que ser de terceiros. E quem tem empresa de auditoria, quem tem empresa de auditoria, fechou o balanço, tem uma auditoria, ele pode alterar esse balanço, esse arquivo, sem chamar auditoria? Então, isso vai acontecer o quê? Vai onerar as empresas. Então, é bom entender que não são todos os casos, como o Jonathan está acabando de falar.
se nós não fazíamos isso no papel, porque vamos fazer agora no arquivo digital. Então, entender isso é muito importante. E a outra situação é que, nós não falamos, tem umas coisas novas que não alcançam muito o nosso ambiente, eu não sei também, né? São as empresas que vão se falar de capital internacional, empresas controladas e coligadas, que agora, a partir desse, já tem até, vai começar, acho que é um acordo, porque tudo que está acontecendo de mudanças são os acordos com relação às a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, então vai tendo ações, e nós já temos mais ações. Por isso que agora está todo mundo comentando, agora o contador vai ter que denunciar o seu cliente. Não é isso. São as ações que nós fomos obrigados a estar dando, regulamentar, para que a gente pudesse levar a informação que vamos dizer assim, a justiça até está pedindo isso. E nós temos uma resolução. Qual é a resolução, Paulo, que o CFC vai publicar? Tratando, a 1209. Anotem esse número, por favor, não deixem de acompanhar. É a resolução do CFC que vai tratar sobre esse assunto da alteração do arquivo. Como eu vou tratar, quando eu vou precisar de um laudo, quando eu não vou precisar. Antes de terminar, não posso esquecer, porque no primeiro momento eu esqueci, eu queria uma salva de palmas. É a 1299. Essa IN, ela ainda vai ser publicada pelo CFC, essa resolução. É a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que vai definir com mais organizado para a nossa, né, acho que com uma linguagem melhor para o nosso profissional, quando e como eu vou estar alterando o arquivo. Mas antes de eu pular para outro assunto, eu não posso perder isso. Pessoal, quem aqui entrega EFD, PIS e COFINS, assim que começou a contribuição previdenciária sobre a Receita? Quem aqui entrega? Transmite. Então, naquela época, naquela ocasião, começou em 2012, né, Jonathan? Assim que saiu essa nova obrigação acessória, as empresas de tecnologia tinham que entregar essa obrigação, mesmo que não tivesse funcionários. E muitos deixaram passar, achavam que só quem tinha funcionário tinha que entregar. E as multas seriam altíssimas. Fizemos um evento em agosto pelo Sescom, no Jockey Club. Jonathan participou, viu o nosso desespero, nos ajudou numa redação, e nós enviamos essa redação para a Receita Federal, e nós conseguimos que fosse alterado, que o vencimento não fosse mais o mês subsequente, mas sim, as entregas seriam nos vencimentos normais, dia 15, eu me acho que era essa data, e a entrega final, como era o primeiro ano, teria ser entregue junto com a competência de dezembro. E quem conseguiu que essa IN saísse, eu acho que foi até uma portaria que foi assinada, e tirasse a multa do Brasil inteiro dos profissionais, foi Jonathan Formiga. Eu queria uma salva de palmas para ele. Só para vocês entenderem que quando a gente tem parceria de verdade. E é isso que a gente tem aqui no Rio. Uma parceria de verdade. É bacana que agora vai estar gravado, então todos os profissionais vão saber. E nós nunca iríamos imaginar, né, Alexandre Andrade, que uma dúvida, eu estava no aeroporto do Rio Grande do Sul, indo para Espírito Santo numa reunião, Alexandre me liga, e eu falei assim, no meu escritório eu estou entregando. Quando eu fui ver, tinham 2. Só de multa já dava mais de 70 mil reais. Então a gente começou a questionar vários profissionais. E conseguimos uma conquista para o Brasil inteiro, porque todo mundo conseguiu isso. E é o que a gente quer tirar desse fórum. Hoje e amanhã nós queremos tirar soluções para a nossa categoria, e é com a ajuda desses profissionais da Receita Federal, que são nossos sócios, né? Então eu não podia deixar de mencionar essa nossa parceria. Vou passar para a Ludmila, todo mundo aguardando, a gente vai entregar os nossos certificados, porque só mesmo com esses profissionais que a gente pode melhorar a nossa profissão. Muito obrigada!